Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço a oportunidade de estar aqui, respirando, vendo a natureza, porque até o respirar, às vezes a gente pensa, às vezes a gente nem nota porque é algo involuntário, a gente nem. As batidas do nosso coração, você não precisa pensar, não, tem coração, tem que bater. Não, ele bate assim, a gente não precisa, mas não é. Não é algo assim que a gente não deva desmerecer só porque a gente não tem uma ação para fazer. Porque muitas pessoas, a gente sabe que muitas pessoas dependem de equipamentos para respirar. Muitas pessoas precisam de transplantes. E a gente tem que agradecer pelo aquilo que a gente tem. E se a gente mesmo é uma dessas pessoas que necessita de algo, a gente ainda tem muito mais a agradecer. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho um órgão que não está bem, mas todos os outros estão funcionando perfeitamente bem. Então, mesmo numa situação difícil, a gente sempre pode agradecer e deve agradecer, porque a forma que a gente vê as coisas muda tudo. Às vezes, se você já se sente, né? Tem aquela história, mãe, que conta, né, que tinha um sapinho, aí ele tava querendo subir assim lá em cima para pegar algo, só que ele era surdo. E aí ele começa a escalar, e os outros sapos todos começam a gritar. Ah, ele vai cair, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Aí ele não vai conseguir. Aí o sapinho olha para baixo, só que como ele é surdo, ele vê todo mundo assim, ó. E aí ele fala, ele imagina, ele pensa, tão confiando em mim, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí ele vai, quando ele tá cansado, ele olha para baixo, e aí ele olha aquelas pessoas, os sapinhos, né, na verdade, já chamaram a pessoa. Ele olha aquelas pessoas e fala assim, não, eles estão querendo, eles estão. O vídeo tinha travado aqui, mas imagina. Então ele conseguiu chegar lá em cima porque ele acreditou que as pessoas estavam confiando nele. Então tudo é questão de perspectiva. Se ele lá no início, naquele momento que ele quase caiu, ele tivesse se deixado derrotar, ele tinha caído. Mas não, ele foi perseverante, né? Vamos falar hoje sobre as guerras, né? As guerras é um tema que foi até o tema da minha última música, e eu até queria mais ou menos explicar que eu sou compositor. A música, ela é a Sinfonia de Guerra, o nome, e aí eu fiz esse paralelo, tentando fazer uma reflexão sobre, às vezes muitas pessoas, infelizmente, não estou falando do meio espírita, falo do meio em geral, acham bonito a guerra e toda aquela cultura, né? Mas a gente sabe que é uma coisa equivocada, então eu fiz esse balanceamento. Eu tô falando disso porque cai nas questões aqui, né? Que quem ganha realmente com a guerra, né? Às vezes o soldado ele vai lá assim, eu tenho orgulho da minha nação. Sendo que na verdade, quem mandou ele pra guerra é um governante, poderia dizer assim, que está lá deitado no ar-condicionado dele, que está muitas vezes, né, muito bem de vida, né? A gente sabe que Hitler, ele criou inúmeros campos de concentração, é uma coisa horrível, mas a gente tem que falar da história, né? Porque faz parte, porque a gente não pode dizer que gente que acredita na reencarnação, a gente tem que sempre estudar a história, porque muito possível que em algum desses eventos nós estejamos presentes, nós estávamos lá, né? Então a gente não pode simplesmente, não quero saber disso. Tudo que tem história nos interessa como espíritas, porque nós somos reencarnacionistas. Até quem não acredita em reencarnação, reencarna. É uma lei natural, né? Então, Hitler, ele nunca foi num campo de concentração, vocês acreditam? Ele nunca foi. Nunca foi. Claro, ele ficava num lugar cômodo e simplesmente mandavam, né? Enquanto os outros realizavam um trabalho. Então a música fala sobre isso, né? Sobre esse questionamento que quem lucra com a guerra, às vezes você tá lá como achando que está fazendo algo positivo, né? Mas na verdade não está só sendo massa de manobra. Então, por que eu falei todo essa delonga? Mas é porque tem muito a ver com essa parte aqui que fala, né? Qual a causa que leva o homem à guerra? Aí aqui fala que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual para satisfazer as suas paixões. Ele, nem o íntimo dele tem aquele desejo. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito daquele que é mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, né, vai se elevando, ele se torna menos frequente a guerra, porque ele evita as causas, né? Então as discussões ali ele já evita. Quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade, né? Então fala até das crueldades, né? Mas eu não vou pular isso aqui, eu quero continuar porque não quero dar spoiler, como diz. Qual o objetivo da providência, né, de Deus com a guerra, né? Aí fala que a liberdade e o progresso. Então mesmo nesses momentos de guerra, há um progresso imenso, né? Tecnologicamente falando, mas espiritualmente a gente vê no momento da Covid, né, que muitas pessoas
passaram, graças a Deus a gente já tá no final da pandemia, se Deus quiser, né? Muitas pessoas já tomaram a segunda dose e tal. E nesse momento a gente vê que muitas pessoas que eram boas, mas que não estavam proativamente, né, agindo, começaram a se disponibilizar, entendeu? Então, mesmo aquelas pessoas que já eram boas, elas começam, não, eu tenho que fazer algo para ajudar. Todo mundo se mobiliza nesses momentos assim de sofrimento em prol do outro. Então, aquilo que parece ser algo ruim traz uma evolução maior, entendeu? Claro que Jesus sempre falou também que a guerra é necessária, mas ai daquele que promover a guerra. Então, assim, não vai falar, ah não, a guerra é algo, sempre, é algo que promove. Ela vai promover a evolução daqueles que estão querendo evoluir. Mas claro, aquele que criou a guerra é aquele que está ali realizando maldades, é óbvio que ele não está se progredindo, mas o planeta em geral ele vai se elevando o status, porque vai aumentando a solidariedade, né? Aí que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito, né? Aquele, os governantes, o que falo na minha música. Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, o qual causou a morte para satisfazer a sua ambição, né? Então, às vezes, como eu disse, às vezes a gente para pra pensar políticos que às vezes desviam dinheiro, que é exatamente, pode até não parecer. Você ali que sonega imposto, você que tiraria algo, pode até não parecer, como eu disse, né? Hitler nunca foi num campo de concentração, ele não viu, ele não... Pode até parecer tráfico de drogas. Ah não, mas eu tô ali simplesmente nem troco, só invisto dinheiro, faço isso. Pode até não parecer, né? Mas você está assumindo uma consequência muito grave, né? E algo muito ruim, né? Não é porque você está ali realizando. E também a gente vai falar depois do próximo sobre até a legítima defesa em estado de guerra, né? Então, mesmo aquele que é soldado e ele vai para a guerra, né? Pergunta ali, ah, o soldado vai para a guerra, ele é culpado por aqueles assassinatos? Aí a resposta é que não. Se ele foi obrigado, ele não é culpado, né? Mas é culpado aquele que mesmo não tendo ido lá, apertado o gatilho, não tá lá no campo, mas que ordenou, que criou tudo, ele é o verdadeiro culpado. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus. Mas claro, eu só dei um resumo nessa pergunta aqui, mas tem mais coisas que eu vou falar no próximo estudo. É isso, um grande abraço.